Queridos, vamos nos colocar de pés. São 20h03, e eu quero ler com os irmãos uma passagem bíblica para nossa meditação nessa noite. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos falar sobre a carta à igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade. Nessa cidade tinha uma igreja. E essa cidade recebeu o nome de Laodiceia por conta de Laodice, que era esposa de Antíoco I. Está escrito assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está na cidade de Laodiceia, escreve, : Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém? Pode tomar assento, por favor. Queridos irmãos, o apóstolo João, estando exilado na ilha de Patmos, escreve 7 cartas a 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. Essas 7 igrejas são igrejas literais. Deus dá a João uma revelação, e João então escreve esta carta e encaminha a essas igrejas. O apóstolo João, ele manda uma carta dada por Deus à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para cada uma dessas igrejas, Deus tinha uma mensagem. Para cada uma dessas igrejas, Deus se apresenta de uma forma, Deus faz uma exortação e Deus faz uma promessa. Para a igreja de Éfeso, Jesus se apresenta como aquele que tem na sua mão as 7 estrelas. Para esta igreja, Jesus, Deus, por meio do profeta, por meio do apóstolo, faz uma exortação. Àquela igreja de Éfeso, Deus diz: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se os irmãos lembram, a igreja de Éfeso era uma igreja fundada por Paulo. Lá no capítulo 19 do livro de Atos, Paulo vai falar dessa igreja. E a essa igreja, Paulo escreve uma carta. Tem a epístola do apóstolo Paulo, escrita à igreja de Éfeso.
Aquela igreja era uma igreja muito fervorosa. Aquela igreja era uma igreja muito forte. Era uma igreja muito ativa, mesmo estando em meio a uma idolatria total. Ali tinha o templo da grande deusa Diana, e ali Paulo enfrentou aquela situação. Então, mas no começo, essa igreja era uma igreja de muito boas obras, era uma igreja que o seu amor exercido ali era de uma forma muito intensa, mas agora, 45 anos, cerca de passados dessa época de Paulo, porque essa carta de Apocalipse aqui, essa carta às igrejas aqui de Apocalipse, foram escritas cerca de 45 anos depois daquela carta de Efésios, daquele momento em que Paulo esteve lá. 45 anos depois, essa igreja, que era uma igreja poderosa, uma igreja forte, uma igreja notável, era uma igreja de grande notoriedade entre ali aquelas da sua região. Essa igreja que era muito forte, muito poderosa, tinha o apóstolo Paulo, nada menos, nada mais do que o apóstolo Paulo por ali, né? Essa igreja, 40 anos depois, ela esquece o primeiro amor. E aí Deus, por intermédio do apóstolo João, que estava exilado na ilha de Pátimos, que era ali na própria região, essa região é a região da Turquia, irmãos. Existem até hoje essas cidades com outros nomes, é claro. E, inclusive, o pastor Anderson Luiz, pastor da nossa igreja lá de Águas Lindas, passou 40 dias na Turquia agora, e ele esteve em Izmir, que é a igreja onde era a cidade de Esmirna, né? Ele esteve lá agora bem recentemente, trouxe algumas notícias de lá para a gente, de como está a cidade, como está a igreja. Ele disse que lá tem uma igreja evangélica, e ele esteve nessa igreja. Uma igreja que já existe há muitos anos, mais de 10 anos. Tem 15 crentes, irmãos, porque lá todo mundo é muçulmano. Lá, segundo o pastor Anderson relatou para mim essa semana, ele vai às igrejas, mas na igreja tem 2 soldados do Estado, 2 soldados. E eles estão ali meio que como fiscais, para ver se os muçulmanos estão entrando ali para ouvir o evangelho. É uma coisa muito fechada, porque lá na Turquia hoje impera, né, predomina a região islâmica, né? Então, essas cidades ainda existem, está na região da Turquia, não é? Então, a igreja de Éfeso, Jesus se apresenta como aquele que tem na sua mão as 7 estrelas. Àquela igreja ele faz uma exortação: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Mas àquela igreja também ele faz uma promessa. Ele diz: dar-te-ei ao que vencer, dar-te-ei a comer da árvore da vida. A igreja de Esmirna, essa que me referi, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. A essa igreja ele faz uma exortação: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele faz essa exortação porque a igreja naquela época estava sofrendo uma perseguição muito grande, estavam matando os cristãos, as pessoas estavam morrendo por conta da perseguição, pastor Douglas. E Jesus, então, Deus, por meio do apóstolo João, manda João escrever essa carta e diz: fala para o povo ser fiel, a perseguição está grande, eles vão matar, vão colocar na fogueira, vão cortar a cabeça, mas fala para eles permanecerem fiéis até a morte, porque eu lhes darei a coroa da vida. Eu lhes darei a coroa da vida. A igreja de Pérgamo, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A esta igreja, Jesus faz uma exortação: arrepende-te, conserta, não leve essa vida torta, se arrependa. A essa igreja ele faz uma promessa para os vencedores: aqueles que vencerem, darei de comer o maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. Dizem, irmãos, os estudiosos, o significado dessa pedra branca era o seguinte: dizem que era costume nos tribunais da Grécia Antiga, pastor Leverson, nos tribunais da Grécia Antiga, quando se julgava um réu, e o juiz ia prolatar a sentença, ele tinha 2 pedras à lã sobre a sua mesa, uma branca e uma preta. Quando o réu era condenado, ele mostrava a pedra preta e dava a ele a pedra preta, estava dizendo: você está condenado.
e era lida a sua sentença. Mas quando lhe era mostrada uma pedra branca, pastor Roberto, ele estava dizendo para o réu, aquele juiz, ele estava dizendo: você está absolvido, não há nenhuma condenação para ti. E era lida a sentença. Jesus então diz para aquela igreja: darei de comer o maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. Jesus estava dizendo: olha, eu vou lhe dar essa pedra branca, porque você não está condenado, você está sendo absolvido. O meu sangue que foi vertido na cruz do Calvário já te redimiu. Esta pedra branca é a sua absolvição. Dar-te-ei a comer do maná do céu, do maná escondido, e vou lhe dar uma pedra branca, dizendo: você está absolvido. A igreja de Tiatira, Jesus se apresenta como o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. A essa igreja ele faz uma exortação: o que tendes, retende-o, até que eu venha. Em outras palavras, guarda a tua coroa, guarda aquilo que você já conquistou, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tens. A essa igreja, ele faz uma promessa aos que vencerem: eu lhe darei poder sobre as nações. A igreja de Sardes, ele se apresenta como o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A igreja de Sardes, ele faz uma exortação: sê vigilante e confirma os restantes. Sê vigilante e confirma os teus irmãos. Sê vigilante. A essa igreja, ele faz uma promessa aos que vencerem: os que vencerem serão vestidos de vestes brancas, não riscarei o seu nome do livro da vida. Quando eu voltar, eu vou encontrar o seu nome escrito no livro da vida, e você vai subir para estar comigo. A igreja de Filadélfia, ele se apresenta como aquele que é santo, o que é o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. A essa igreja ele faz uma exortação: guarda o que tens também, para que ninguém tome a tua coroa. A promessa de vencedor aos que vencerem naquela igreja, ele diz: eu farei coluna no templo do meu Deus. E a esta igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versos 14 em diante, Jesus se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. A testemunha fiel e verdadeira. Olha o que diz o versículo 14: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou o princípio da criação de Deus. A essa igreja, Deus faz uma exortação: compre ouro, compre vestes brancas e compre colírio. Olha a exortação que Deus fala a esta igreja. E é sobre essa igreja que nós vamos pregar nessa noite. É sobre a igreja de Laodiceia. Esse texto que nós lemos, Apocalipse 3, do 14 ao 22. A exortação que Deus faz a essa igreja é: compres ouro, compres vestidos brancos, compres colírio. E aí a promessa que Deus faz aos que vencerem nessa igreja é: os que vencerem assentar-se-ão comigo no meu trono, como eu, Jesus, venci e assentei no trono de meu Pai. Então, queridos, eu quero que nós nos atenhamos nessa noite nas exortações que Jesus faz à igreja de Laodiceia: compres ouro, compres vestidos, compres colírio. Vamos nos ater a essa exortação. Mas eu quero antes falar para os irmãos, de forma introdutória, algumas curiosidades acerca de Laodiceia. De todas as cartas às igrejas da Ásia, esta é a mais severa. É nesta igreja de Laodiceia que Jesus é mais duro.
Para que os irmãos tenham uma ideia, nas outras 6 cartas, nas outras 6 cartas, há um elogio de Jesus àquelas igrejas. Esta carta de Laodiceia é a única que Jesus não faz nenhum elogio. Se vocês lerem as cartas às demais igrejas, vocês vão perceber que Jesus faz um elogio a cada uma delas. Mas a esta, Jesus não faz nenhum elogio. A única coisa boa em Laodiceia era a opinião da igreja sobre si mesma. E ainda assim, essa opinião era equivocada. Eles pensavam que eram o que na verdade eles não eram. Eles pensavam que tinham o que na verdade eles não tinham. Eles pensavam que possuíam o que na verdade eles não possuíam. Daí a exortação de Jesus, vocês vão compreender daqui a pouco, de compres ouro, compre vestidos brancos e compre colírio. A cidade de Laodiceia foi fundada no ano 250 a.C., por Antíoco, da Síria. A cidade era importante por conta da sua localização. Ela ficava em um entremeio de várias rotas comerciais. Ela era uma cidade muito rica, muito opulenta. Essa era uma cidade muito notável naquela época, a cidade de Laodiceia. A igreja daquela cidade, essa igreja da cidade de Laodiceia, ela tinha a cara da própria cidade. Uma igreja rica, uma igreja opulenta, uma igreja suntuosa, uma igreja destacada entre as demais. Em vez de transformar a cidade, em vez de influenciar a cidade, ocorreu o contrário. A cidade influenciou a igreja. O povo influenciou a igreja. O papel inverteu naquele lugar. Ao invés da igreja influenciar o povo foi que influenciou a igreja. Onde tem uma igreja, irmãos, essa igreja tem que fazer a diferença, pastor Mauro. Essa igreja tem que fazer a diferença. Onde tem um crente, aquele lugar tem que ser abençoado. Aquele lugar tem que ser diferente. Porque você tem o sal. Você é o sal. Você tem a luz, você é a luz. Você tem que resplandecer. Em você tem que refletir o caráter de Cristo. As pessoas, quando olharem para você, têm que ver Jesus. Então, onde a igreja está, ela tem que fazer a diferença. Laodiceia não o fez. Laodiceia, ao invés de influenciar a cidade influenciou Laodiceia. Laodiceia era a cidade da transigência. E a igreja tornou-se também uma igreja transigente. Os crentes eram frouxos, fracos, sem entusiasmo, débeis, sem caráter, sempre prontos a comprometerem-se com o mundo. Eles eram descuidados. Os crentes daquela igreja eram pessoas desatentas. Eles pensavam que todos eles eram pessoas boas. Eles estavam satisfeitos com o nível de vida espiritual que eles praticavam. A igreja de Laodiceia era a igreja popular. A igreja era uma igreja satisfeita com a sua prosperidade. Ela era orgulhosa de seus membros ricos. A religião deles era apenas algo superficial. Não sei se tem alguma semelhança, superficialidade com a igreja dos dias de hoje. Mas a igreja era uma igreja, na verdade, que precisava de mudanças. Precisava de mudanças. A cidade de Laodiceia, ela se destacava por 4 características, a saber, primeira, ali na cidade de Laodiceia existia um grande centro bancário e financeiro. Ali era o centro financeiro da época. Eu imagino que ali era a principal cidade, irmão Mateus, onde existia, dizendo na linguagem de hoje, as bolsas de valores, os bancos centrais, o BID, é como que se fosse, ali era o grande centro financeiro da época, era uma das cidades mais ricas do mundo na sua época. Ali existiam muitos milionários. Era uma cidade destacada. No ano 61 depois de Cristo, essa cidade ela foi devastada por um terremoto.
E ela foi reconstruída totalmente, sem aceitar a ajuda do imperador, dada a sua riqueza. Ela foi completamente destruída, ela ruiu, ela veio ao chão. Acabou a cidade. Normalmente, quando acontece isso, existe ajuda humanitária, existe ajuda da ONU, existe ajuda dos países mais ricos para reconstruir uma cidade. Essa aqui não. Por si só, no ano 61 depois de Cristo, por si só, ela foi reconstruída sem aceitar a ajuda do imperador. Os habitantes, eles eram jactanciosos, orgulhosos da riqueza. A cidade era tão rica que ela nem sentia a necessidade de Deus. Há uma tendência de, quando a pessoa é muito próspera, esquece-se de Deus, não procura a Deus. Esse povo era assim, muito rico, não sentia necessidade de Deus. Então, Laodiceia, eu disse, destacava-se por 4 características, e a primeira é que ela possuía um grande centro bancário e financeiro. Segunda característica da cidade de Laodiceia é que existia uma grande cidade de tecidos. Existia muitas fábricas de tecelagem. Existiam muitas fábricas que produziam tecidos. Algodão ali não faltava. Em Laodiceia produzia-se uma lã especial, que era famosa no mundo inteiro. E a cidade, ela se orgulhava da roupa que produzia. Até da roupa que ela produzia, ela se orgulhava. Era uma cidade metida, moradores metidos, nariz empinado. Era assim essa cidade, os moradores dessa cidade. Então, essa cidade era um grande centro bancário, era um grande centro de indústria de tecidos, era um grande centro médico, ou existia na cidade de Laodiceia um centro médico de muitíssima importância. O principal centro médico daquela época era nessa cidade. Ali havia uma escola de medicina famosíssima em todo o mundo de sua época. Fabricava-se ali 2 ungüentos, 2 colírios milagrosos, quase milagrosos. Esses ungüentos curava qualquer tipo de enfermidade no ouvido e nos olhos. O pó frígio para fabricar o colírio era o remédio mais importante produzido naquela cidade. Então, aquela cidade que tinha um grande centro financeiro, que tinha as melhores e maiores indústrias, não é, de tecidos, era também a cidade referência na área de medicina. E, por fim, essa cidade era uma cidade de águas termais, Era uma região, ali era um centro de águas termais. Era uma Caldas Novas da época, né? Que vinha gente de todos os lados para banharem naquelas águas. A região era formada por 3 cidades. A região de Laodiceia era formada por 3 cidades. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias. Em Hierápolis ficavam as fontes de águas quentes. E em Laodiceia ficavam águas nem quentes e nem frias. As águas da cidade de Laodiceia eram águas mornas. E interessante que aqui fala-se de 3 cidades. Fala de Éfeso, fala de Hierápolis, fala de Laodiceia. Laodiceia está no meio. Colossos está à direita, num ponto mais alto. Hierápolis está à esquerda, num ponto mais baixo. Eu pergunto para você, água fria é muito boa. E todos nós dependemos da água fria, água potável. A água quente, em parte, é muito boa, é terapêutica. Aquela água promove cura. Agora imagina, você consegue beber água fria. Mas eu te pergunto, você consegue beber água morna? Alguém já bebeu água morna? Você sabia que se você beber água morna, vai dar um enjoo em você e vai te provocar vômito?
cidade de Laodiceia, a água que chegava na cidade de Laodiceia, ela vinha por meio de aquedutos. Os aquedutos transportavam águas até a cidade de Laodiceia. Ela não tinha fontes próprias. E a água, quando era conduzida a longas distâncias por meio de aquedutos, ela aquecia. E quando ela chegava na cidade de Laodiceia, ela chegava morna. Era uma cidade que era uma água que ninguém conseguia beber, que ninguém conseguia tomar. Tanto as águas quentes de Hierápolis, como as águas frias de Colossos eram terapêuticas. Mas as águas mornas de Laodiceia eram imprestáveis. Eles não tinham água que prestava. A fria de Colossos e a quente de Hierápolis eram terapêuticas, mas a água que tinha em Laodiceia não prestava. Aí, Deus, que conhece a sua igreja, e não apenas a igreja, Ele conhece a cidade onde a igreja está inserida. Deus conhece a cidade, Deus conhece a igreja e Deus conhece os crentes. Deus, que é conhecedor de tudo isso, Ele faz um diagnóstico da igreja e revela para João. O Cristo que está no meio dos candeeiros e anda no meio dos candeeiros, ele sonda a igreja de Laodiceia e ele chega ao seguinte diagnóstico. Primeiro, a igreja tinha perdido o vigor. A igreja tinha perdido o vigor. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Deus estava fazendo uma alusão à água. Vocês sabem que Jesus, sempre quando ele vai ensinar, ele usa como exemplos a própria natureza, a própria agricultura. Ele usa como exemplo uma circunstância que está ao seu convívio, para que ele, meio que por meio de parábolas, consiga esclarecer para você o que ele quer ensinar. Quando Jesus diz, eu conheço as tuas obras, tu não és quente e tu não és frio, tomara que tu fosses frio ou tu foras crente. Jesus está dizendo, água fria lá, água quente aqui, você não é nem frio e nem quente, você é morno. Jesus estava fazendo uma comparação. Então, queridos, quando Jesus ele faz o diagnóstico da igreja, a primeira coisa que ele percebe é que a igreja havia perdido o vigor. Versículo 17, como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Jesus completa, mas tu não sabe que você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eles pensavam e eles diziam, somos ricos. Centro financeiro está aqui, escola de medicina está aqui, indústrias de tecelagem está aqui. Somos ricos, estamos enriquecidos, nós não passamos dificuldade nenhuma, nós não temos falta de nada. Mas Jesus está dizendo que aquilo ali é aparente, aquilo ali é passageiro. Eles estavam se preocupando com o presente, mas eles não estavam se preocupando com a vida eterna. Eles estavam se preocupando com o que é efêmero, com o que é passageiro. Essas riquezas não prevalecem. Porque quando nós formos chamados daqui para lá, nós não vamos levar dinheiro, não vamos levar roupa, não vamos levar nada. Nada levaremos deste mundo. E aquelas pessoas estavam então pensando que tinha tudo, que não dependia de nada. Então, o primeiro diagnóstico, a igreja tinha perdido o vigor, ela tinha perdido os seus valores, ela tinha perdido a sua visão. Olha o que diz o versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Olha que confrontação. Eles se achavam ricos, eles se achavam poderosos.
autônomos, autossuficientes, independentes, não dependiam de Deus na visão deles. Jesus está falando: olha, vocês são pobres, eu aconselho vocês a comprar ouro de mim, porque quem comprar ouro de mim, esse sim, esse será rico, esse será enriquecido. Então o versículo 18 vai dizer: aconselho-te que de mim compres ouro, esse centro financeiro, essa moeda, esse valor econômico que essa cidade tem, isso para mim não é nada. Vocês estão pensando que são ricos, mas vocês precisam comprar ouro provado no fogo para que vocês enriqueçam. E ele completa: eu preciso que vocês comprem também vestes brancas. Aqui é uma cidade, um centro industrial de tecelagem. Aqui se produz uma lã que é famosa no mundo todo. E vocês são vaidosos por conta disso. Mas Jesus está dizendo: essa roupa de vocês, para mim não tem valor. Vocês precisam comprar vestes brancas. Porque os que entrarão no céu são aqueles que tiverem as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Essa riqueza deles era aparente. Essa riqueza deles era enganosa. Era enganosa. Aí Jesus diz: você tem que comprar ouro para ficar rico. E vocês têm que comprar de mim também vestes brancas, para que se vistam. Porque essa roupinha, essa lã famosa de vocês aí, para mim não tem valor nenhum. De nada vale. E Jesus diz ainda: compre vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E Jesus completa. Jesus vai lá e toca na outra ferida deles. Olha só. E quero também que vocês unjam os olhos de vocês com colírio, para que vocês vejam. Ué, doutora Ana Maria, mas aqui era um centro de medicina. Ali existia uma escola de medicina. Eles eram famosos por conta do colírio e do unguento que eles colocavam nos olhos, e vinham pessoas de todas as partes do mundo na cidade de Laodiceia para comprar esse colírio, para comprar esse unguento, para sarar a sua cegueira física. Mas Jesus está falando: essa riqueza de vocês aí não é nada, esse unguento de vocês não é nada, essa sabedoria aí na área de medicina de vocês não é nada. Eu preciso que vocês unjam os olhos de vocês com colírio, o colírio espiritual, para que vocês vejam e reconheçam o estado de pequenez e de mediocridade em que vocês estão. Extraordinário isso. Jesus vai lá na riqueza do centro financeiro. Jesus vai lá na área da medicina, da indústria de tecelagem. E Jesus vem aqui na área de medicina. Aquilo que envaideciam-os, aquilo que os envaideciam, aquilo que os deixavam metidos, orgulhosos, soberbos, Jesus chega e dá um ataque. Isso não presta, isso não vale nada, isso aqui é desprezível. Eu preciso que vocês comprem ouro de mim para ficar verdadeiramente rico. Eu preciso que vocês comprem vestes brancas para que vocês vistam e cubram a nudez de vocês. E eu preciso que vocês coloquem o colírio espiritual nos olhos de vocês, porque esse colírio de vocês não vale nada. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Olha que coisa extraordinária. No diagnóstico, a igreja tinha perdido o vigor, tinha perdido os valores, tinha perdido a visão, tinha perdido as vestimentas. Jesus identificou a falta de fervor espiritual daquela igreja. Na vida cristã, queridos, existem 3 temperaturas espirituais: o coração ardente. O coração ardente é uma temperatura espiritual. Olha o que diz Lucas 24:32. E disseram os discípulos no caminho de Emaús, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Esse é um coração ardente. Ardia. É um coração que está pegando fogo. É um coração que está cheio da graça, está cheio da unção, está cheio de um fervor espiritual. Existem 3 temperaturas espirituais. Uma é essa aqui, é o coração ardente. Mas existe também o coração frio.
Mateus 24:12, nesse mesmo capítulo, vai dizer, Mateus vai dizer, nesse mesmo capítulo, que olha aqui, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirado daquele caso. Versículo 12. Na verdade, o versículo que eu queria ler aqui era outro, é o que diz que por se multiplicar o amor, a iniquidade, o amor esfria, o coração do crente fica frio, fica gelado, 24:12, Mateus 24:12, né? É porque eu estou no Lucas 24:12, Mateus 24:12, e vamos ler Mateus 24:12, segundo tipo de temperatura espiritual. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então tem o coração quente, ardente, como dos discípulos no caminho de Emaús. Tem o coração frio, que se deixou esfriar pela multiplicação da iniquidade. E tem o coração morno. Apocalipse 3:16, foi o texto que nós lemos. Vai dizer que assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Um coração morno. Jesus e Satanás conhecem a maré espiritual baixa da igreja. Nada se informa sobre tentação, perseguição, negação, apostasia ou abalos nessa igreja. Nada. Essa igreja, não se fala nada dessa igreja. Vai falar apenas da frieza espiritual daquela igreja. Vai falar apenas da frieza espiritual. O problema da igreja de Laodiceia não era problema teológico, como tinha em alguns que aceitavam, os que eram da seita de Nicolau, né, os nicolaítas. Não era problema moral, como aqueles que toleravam Jezabel, numa das igrejas aqui. Não haviam falsos mestres, não haviam heresias. Não havia pecado de imoralidade, como havia na igreja de Éfeso. Não havia engano. Não há nessa carta a menção de hereges, malfeitores ou perseguidores. O que faltava nessa igreja era apenas fervor espiritual. Deus queria que fossem crentes quentes. Deus não admitia que fossem crentes morno, como morna era a água daquela cidade. Deus não admitia isso. A vida espiritual da igreja era morna, indefinível, apática, indiferente, nauseante, causava náuseas. Muitos fogem do fervor com medo do fanatismo, mas fervor não é o mesmo que fanatismo. Fanatismo é fervor irracional, estúpido. Muitos crentes têm medo do entusiasmo, mas o entusiasmo é parte essencial do cristianismo. Não podemos ter medo das emoções, mas devemos sim ter do emocionalismo. Jesus identificou que um crente morno é pior do que um incrédulo frio. Por isso ele disse: oxalá foras crente, quente ou frio. Ou seja, Jesus preferia um crente frio do que um crente morno, indiferente, apático. É melhor ser frígido do que morno. É mais honroso ser um ateu declarado do que ser um membro incrédulo dentro da igreja. A queixa de Jesus contra os fariseus era contra a hipocrisia. Alguém que nunca fez profissão de fé e tem a consciência de sua completa falta de vida moral, é muito mais fácil de ser ajudado que algum outro que se julga cristão, mas que não tem a verdadeira espiritualidade. Tente ganhar um ímpio para Jesus. Você vai ter mais facilidade do que trazer para a igreja um desviado. Você vai ter mais facilidade de trazer um incrédulo para a igreja, que nunca foi crente, do que às vezes, que viveu na igreja, se afastou da igreja. Jesus identifica que a autoconfiança daquela igreja era falsa. Eles estavam enganados. Laodiceia se considerava rica, mas era pobre, Jesus disse. Sardes se considerava viva e estava morta. Esmirna se considerava pobre, mas era rica. Era o contrário. Esmirna era o contrário de Laodiceia. Enquanto Laodiceia se considerava rica, sendo pobre, Esmirna se considerava pobre, sendo rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocara diante dela uma porta aberta. O fariseu deu graças
por não ser como os demais homens. Muitos, no dia do juízo, vão estar enganados. Muitos, no dia do juízo, vão chegar para Jesus e vão dizer o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 7, versículos 21. Olha o que diz esse texto, queridos. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então, disse Jesus, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Observem que muitos se enganarão. Observem que muitos se decepcionarão. Observem que naquele dia, muitos vão gritar, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta. Mas será tarde demais, porque a porta já terá sido fechada. E uma vez fechada, ninguém pode abrir. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. O dia que Deus fechar a porta da salvação, o dia que Deus fechar esse ciclo de oportunidades que nos é dada, ou nos são dadas, o dia que esse ciclo se fechar, essa porta se fechar, não tem mais jeito. Será tarde demais. Essa igreja, ela tinha uma autoconfiança, mas a sua autoconfiança era absolutamente falsa. A igreja era morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesma. A tragédia dessa alta satisfação. Versículo 17, que lemos, a Bíblia diz, a igreja diz, não preciso de coisa alguma. Isso é o sinal de uma pessoa autossuficiente. Isso é a característica de uma pessoa autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de coisa alguma. Eu tenho tudo. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho os melhores hospitais. Eu tenho um melhor centro de medicina. Eu tenho o centro da moda. Eu tenho o centro financeiro. Nós não precisamos de nada. Nós estamos nadando de braçada. Mas isso foi uma tragédia, essa autodependência. A igreja de Laodiceia era morna em seu amor a Cristo, mas, do contrário, ela amava o dinheiro. E a Bíblia vai nos dizer, em Tiago, que o amor ao dinheiro traz uma falsa segurança, traz uma falsa autossatisfação, o amor ao dinheiro. A igreja não tinha condição, ou não tinha ciência, a igreja não tinha consciência da sua condição espiritual. A tragédia de ser o que se projetou ser e ser o que nunca se imaginou ser. É o que está no versículo 17 de Apocalipse, capítulo 3. A congregação de Laodiceia, muito embora se sentisse orgulhosa do seu ouro, muito embora se sentisse orgulhosa das suas roupas, muito embora se sentisse orgulhosa do seu colírio, ela era pobre, nua e cega. Olha o que Jesus diz. Você pensa que é rico? Você é pobre. Você pensa que você tem muitas roupas? Mas você está nua. Você está nua, mesmo tendo muitas roupas. Você pensa que o seu colírio cura tudo? Mas você é cega. Por isso que Jesus diz para a igreja, você é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Pensavam que tinham, mas estavam enganando-se a si mesmos. Essa congregação, ela era frequentada por pessoas presunçosas. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Os crentes eram ricos, frequentavam as altas rodas da sociedade, eram influentes na cidade. A cidade era um poderoso centro médico, bancário, comercial, como já dito.
O orgulho daquela cidade contagiou a igreja. O orgulho da cidade contagiou a igreja. Os cristãos ficaram todos contaminados. Queridos, entendamos, precisamos entender que nós é que temos que influenciar. Nós é que temos que influenciar. Nós não podemos ser influenciados. Você tem que influenciar, Renatão. Deus te abençoe. Eu fico a imaginar, às vezes, como que tem pessoas dentro da igreja que são tão influenciáveis negativamente. Tão influenciáveis negativamente. Estou dando um exemplo. Existe uma pessoa, uma pessoa. Ela fica insatisfeita com algo. Aí ela comenta a sua insatisfação com um outro irmão. Esse irmão acaba sendo influenciado, contaminado. Esse outro vai influenciando o outro. Daqui a pouco você tem um grupinho de rebeldes. Você tem um grupinho de rebeldes dentro da igreja que fica contaminando um e o outro. E a Bíblia fala deles. A Bíblia fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A Bíblia fala do joio e fala do trigo. E aí, às vezes, me surpreende, pastores, é saber que tem um pastor, que tem um presbítero, que tem um evangelista, que tem um líder sendo influenciado negativamente. Pressupõe-se que essas pessoas já foram experimentadas, essas pessoas não foram separadas para o ministério, sendo neófitas, como diz Paulo a Timóteo. Paulo, ao separar os obreiros, ele diz, não neófitos, para que não se ensoberbeça e caia na fé. Pressupõe-se que líderes, pressupõe-se que obreiros, são pessoas experimentadas, já têm o couro calejado, já suporta pancada, já consegue carregar a cruz, inclusive do seu irmão para ajudá-lo. Mas me surpreende o quanto existem pessoas dentro da igreja influenciáveis tão facilmente de forma negativa. Você foi chamado para influenciar, mas para influenciar positivamente. Tem pessoas que eu não recomendo nem que você ande com elas, e é a Bíblia que fala isso. Tem alguns que a Bíblia fala, notai o tal, e não vos mistureis com ele. Quem anda com pessoas críticas vai se tornar um crítico. Quem anda com pessoas rebeldes vai se tornar um rebelde. Quem anda com pessoas que promovem rebelião vai ser também um promotor de rebeliões. E dentro da igreja, às vezes, você está sendo contaminado por esse fermento infernal que tenta atrair as pessoas. Cuidado. Esse ano nós colocamos um slogan aqui, se você puder botar aí, você do mídia, não sei quem está aí, se é Tiago, do Eu Amo a Minha Igreja. Eu disse aqui, que nós estamos batendo nessa tecla, eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja porque ela é a noiva do Cordeiro. Como eu poderia amar Jesus e não amar a sua noiva? Eu amo a minha igreja porque Jesus nos deu esse exemplo. Efésios, já preguei aqui sobre isso. Efésios fala que nós devemos amar, os casados devem amar a sua esposa.
assim como Cristo amou a sua igreja. Se Jesus amou a igreja, que é a sua noiva, eu não devo amá-la, porque eu amo a Jesus? Mas às vezes, tem pessoas, que são pessoas que criticam igrejas. Na igreja que ele está, ele é um problema. Fala mal da igreja, fala mal da liderança, fala mal do pastor, fala mal do músico aqui, aquele ali, o Fabrício. Fala mal de todo mundo. Fala mal do Renato que está ali filmando. Nunca viu. E aí vai fermentando. E daqui a pouco, até obreiros no meio do grupo de fermentadores. A Bíblia diz para a gente notar esse camarada e nem se misturar com ele, porque ele vai contaminar a gente. Então tem que vigiar. Tem que vigiar. Ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Os cristãos da igreja de Laodiceia estavam completamente enganados. Como são 9h54, nós vamos ter que resumir aqui. Mas Cristo, queridos, ele se apresenta para esta igreja, fazendo algumas exortações, verificando o estado espiritual daquela igreja e propondo mudanças, sugerindo mudanças. Jesus revelou que um crente morto, em vez de ser o seu prazer, um crente morno, em vez de ser o seu prazer, lhe provoca náuseas. Você só vomita o que ingeriu, só joga fora o que está dentro. A igreja de Laodiceia era de Cristo, mas em vez de dar a alegria a Cristo, estava provocando náuseas em Cristo, ao ponto de Cristo dizer: vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Uma religião morna provoca náuseas. Jesus tinha muito mais esperança nos publicanos e pecadores do que nos orgulhosos fariseus. Nós fomos salvos, queridos, para nos deleitarmos em Deus e sermos a delícia de Deus. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, a herança de Deus, a menina dos olhos de Deus. Nós somos a igreja de Deus, nós somos a noiva do Cordeiro de Deus. Mas quando perdemos a nossa paixão, o nosso fervor, o nosso entusiasmo, provocamos dor no nosso Senhor, náuseas nele. Cristo repudiará totalmente aqueles cuja ligação com Ele é puramente nominal e superficial. A igreja de Laodiceia desapareceu. Daquela cidade só restam ruínas. A igreja perdeu o tempo da sua oportunidade. Cristo, ele se apresenta então para aquela igreja, e para aquela igreja, ele vai dizer: compre ouro, para que vocês sejam ricos. Compre vestidos brancos, para que vocês possam vestir-se e cobrir a nudez. Compre colírio, para que vocês possam curar a cegueira espiritual de vocês. Nós hoje precisamos aprender com o que a Bíblia nos ensina, irmãos. Com essa igreja de Laodiceia, nós precisamos aprender que nós não podemos ser, agir, nós não podemos praticar as obras que essa igreja praticou. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos compreender que nós não podemos ser influenciados pelo mundo. Nós não podemos ser influenciados pelas coisas desta vida, porque as coisas desta vida, elas passam, elas são passageiras. Nós é que temos que influenciar esse mundo.
Nós é que temos que influenciar esse mundo, porque nós sim somos passageiros. Olha só, as coisas do mundo são passageiras. Nós não podemos ser influenciados pelas coisas do mundo. Mas a igreja, que é passageira aqui nessa terra, em breve vai para o céu. Precisamos influenciar o mundo e tem que ser rápido, porque nós estamos aqui de passagem. O nosso tempo vai acabar. Jesus disse em João 9,4: é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Ninguém mais pode trabalhar. Daqui a pouco fecha-se a porta da salvação. Daqui a pouco Jesus volta. E cadê aqueles que nós influenciamos? Será que nós vamos aparecer diante de Jesus de mãos vazias? Será que nós vamos nos apresentar diante dele de mãos vazias? Saiamos dessa porta, vamos influenciar o mundo. Vamos influenciar o mundo. A história, queridos, ela não termina aqui. Com o capítulo 4 de Apocalipse, nós passamos da igreja sobre a terra à igreja no céu. Os olhos de João são arrancados dos companheiros em tribulação para o trono do universo. Diante desse trono, querubins, anjos e a igreja glorificada. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver isso. O livro da história está nas mãos do Cordeiro de Deus. Vamos ficar de pés. O livro da história está nas mãos do Cordeiro. Depois que nós combatermos aqui neste mundo o bom combate, depois que nós terminarmos a nossa carreira, depois que nós formos ao encontro do Senhor, nós vamos estar para sempre com Ele. Mas necessário se faz que nós permaneçamos firmes na presença do Senhor e compreendamos que nós não podemos jamais ser influenciados pelo mundo, mas que nós precisamos influenciar o mundo. Essa igreja viveu a influência daquela cidade, quando deveria ter influenciado aquela cidade. Jesus quer que você seja um influenciador no lugar onde você estiver. Jesus quer que você seja um influenciador. Jesus quer que Ele seja refletido através de você, onde quer que você esteja. Amém, queridos?